aí, pessoal da terceira etapa da EJA, da Educação de Jovens e Adultos do município de Picos, graças a Deus aí então reunidos para mais uma videoaula de Ciências Humanas com o professor Ronaldo Moura. E na nossa videoaula de hoje, nós vamos dar continuidade ao nosso assunto então, a partir lá do nosso livro, da página 233, do tópico Consulta Popular. Então, na videoaula anterior, nós vimos que uma das formas de nós cidadãos exercermos ou participarmos da política é através, sim, de reuniões onde vamos decidir por melhorias na nossa rua, no nosso bairro, mas uma das principais formas é através do voto, aonde então, através dele, escolhemos os nossos representantes municipais, estadual, federal, tá certo? Mas não existem somente essas formas de nós participarmos, tentarmos melhorar o que já existe. Então, existem outras formas, uma delas é a consulta popular. Ou seja, pessoal, exemplos de formas que, através da consulta popular, exercemos nossa cidadania, é através aí do plebiscito e do referendo. No plebiscito, pessoal, nós cidadãos vamos votar, em ambos os casos, tanto no plebiscito quanto no referendo. No plebiscito, nós vamos votar sobre um assunto de interesse público, tá certo? Já no referendo, nós iremos votar para alterarmos ou não uma lei já existente, ok? Então, mais uma vez, no plebiscito acontece então uma votação onde nós, cidadãos, iremos lá votar sobre um assunto de interesse nosso, sobre um assunto de interesse público. Já no referendo, vai acontecer aí uma votação, onde também iremos votar, só que a finalidade é alterar ou não uma lei. E aí tem no nosso livro, tá certo? Está aí os exemplos. Por exemplo, em 1993, teve um plebiscito no Brasil, aonde os brasileiros foram votar a respeito de um assunto de interesse público, a respeito de um assunto de interesse para todos. E qual foi a temática dessa votação, desse plebiscito lá em 1993? Brasileiros, vocês querem que continue o presidencialismo ou o Brasil passe a ser parlamentarista? Continua o Brasil tendo um presidente ou passa o Brasil a ter um parlamentarismo, um presidente sem poderes? Consequentemente, quem passaria a ter poder e governaria o Brasil seria o presidente da Câmara. Então, em 93, houve sim esse plebiscito, e aí o resultado final foi que os brasileiros, a maioria votou para a permanência do presidencialismo, ok? E já um outro exemplo, um exemplo de referendo foi em 2000, nós podemos dizer em 2008. Em 2008, aonde então, pessoal, teve aí um referendo sobre o artigo 35 do Estatuto do Desarmamento, aonde então nesse referendo os brasileiros votaram para ter aquela questão da liberdade do porte de arma ou não, que houvesse dificuldades para ter o acesso a armas. E aí nesse referendo, nessa eleição, nessa votação, foi então aprovado aí o Estatuto do Desarmamento, consequentemente havendo uma dificuldade de acesso às armas no Brasil, tá certo? E aí, ainda na nossa página 233, tem esse tópico aí, iniciativa popular, que é uma outra forma da população ter uma participação ali na sua cidade, no seu estado, no país, tá certo? E aí, pessoal, essa questão da iniciativa popular é que sim, nós podemos propor a criação de leis, aonde então essa iniciativa de nós propormos a criação de leis é conhecido então como iniciativa popular. Mas espera aí, como é que nós podemos propor a criação de leis no Brasil? Seguinte, tem que haver o recolhimento, no mínimo em 5 estados, de assinaturas de pessoas, tá certo? E a quantidade de pessoas que deve ser recolhido, as assinaturas, pessoal, no mínimo aí 1% da população, da quantidade de eleitores no Brasil.
E um dos maiores exemplos foi também essa campanha aí, Ficha Limpa, em 2008. Ou seja, em 2008 teve então o recolhimento por boa parte do Brasil de assinaturas, para que então, a partir desse número de assinaturas, e sim foram recolhidas mais de 1 milhão de assinaturas de eleitores brasileiros em mais de 5 estados. Portanto, essa iniciativa popular, essa ideia da criação da lei da ficha limpa foi levado ao Congresso Nacional em 2008 e aprovado em 2010. Então, políticos condenados em segunda instância, até então, não poderiam se candidatar. Então, foi uma importante lei aprovada pelo Congresso Nacional em 2010, mas essa lei partiu da iniciativa popular, tá certo, pessoal? E aí, um outro ponto importante, está aí também no nosso livro, na página 234, que é o orçamento participativo. Ou seja, pessoal, como vocês podem ver, um mecanismo que permite a população participar diretamente das decisões sobre o futuro da comunidade em que vive. Ou seja, através do orçamento participativo, pessoal, vocês, ou seja, um grupo de pessoas, podem se reunir e juntamente com a prefeitura, o estado, o Brasil, decidir as prioridades, os campos prioritários ali naquela cidade, aonde o prefeito deve investir, tá certo? Então, orçamento participativo é nada menos, nada mais do que isso. Ou seja, a comunidade, juntamente com a prefeitura, juntos, decidindo os campos prioritários, os setores mais importantes ali da cidade, que devem, então, receber investimentos, tá certo, pessoal? E aí, a população inicialmente é convidada pela prefeitura através de um edital, e aí as pessoas participam de assembleias, juntamente com a prefeitura. E aí dessas assembleias, dessa reunião entre comunidade e prefeitura, é que sai, então, os setores ali prioritários para receber investimento durante aquele ano. Tá certo, pessoal? Então aqui nós vamos concluindo a nossa videoaula. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Valeu, pessoal.